quebra o coração. Por onde vou não há amor que faça alguém ser bom. Pode notar tantas pessoas na solidão. Vai encontrar problemas que não têm solução. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. O meu lar. Vejo que o mundo faz só pra machucar. Não se fala mais de paz em nenhum lugar. Preste atenção, um dia isso vai terminar. E a sensação é que o céu já vai começar. Esse mundo não é o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. Venha logo me buscar, Senhor. Só no céu não haverá mais dor. Leva-me à terra que me prometeu, o meu lar. O meu lar. Amém. Noite. Vocês estão bem? Tiveram um dia abençoado? Que bom, Deus seja louvado. Vira para quem está do seu lado e fala assim: você é muito especial. Isso, fala com coragem, acreditando no que você está dizendo. E se é filho para o filho, se é amigo para o amigo. Eu não sei se foi a temperatura ou foi o nosso assunto hoje que assustou alguns, né? Falar de adolescente, o povo vaza, olha só. Vamos conversar um pouquinho sobre adolescer. Adolescer é o processo da adolescência. A adolescência, ela está como um ritual de passagem da infância para a vida adulta.
a criatura, o indivíduo, nem é mais criança e ainda não é adulto. Isso deixa ele numa situação, isso deixa ele num momento de bastante angústia, sem saber direito o que ele é. Por isso, toda essa angústia emocional e todas as mudanças físicas trazem tanta insegurança que há todo esse processo que nós conhecemos bem, de dificuldade de lidar com o adolescente. Os pais começam a enfrentar dificuldades porque eles também estão em dificuldades consigo mesmo. Tá? Mas cabe a nós, pais, né? Cabe a nós, adultos, buscarmos a compreensão e o entendimento sobre essa fase. Vamos lá, eu vou localizar vocês, tá bom? As etapas da adolescência. Sabiam que a adolescência ela tem 3 etapas? Não é só dizer assim, o fulano está adolescente. Uma vez eu atendi uma mãe no consultório e ela diz assim, eu tenho certeza que quando Lúcifer se revoltou contra Deus no céu, ele devia ser adolescente. Acredita nisso? Falei, eu pensei, só falta isso agora, né? Veja como muitas vezes a gente já tem uma percepção negativa da adolescência. Né? Então, a gente já está predisposto. Olha como muitas vezes a gente se dirige a isso. Não sei aqui, mas lá no Brasil. Eles são os aborrecentes. Né? Então, isso é uma coisa muito interessante. A gente costuma desdenhar daquilo que a gente não consegue lidar. Isso é muito claro. Cada vez que a gente não consegue entender direito, ou a gente não consegue lidar com aquilo, então a gente começa a criticar, a desdenhar e a reduzir. Ok. Os terríveis, né? Então, olha só que coisa interessante. Tem um ditado que eu tenho uma amiga que fala assim, se a manga está muito alta e eu não alcanço, eu começo a espalhar que ela está podre, né? Então, isso geralmente acontece, a gente tem dificuldade de lidar com o adolescente, então o adolescente é que tem problema, a adolescência que é horrível, são os aborrecentes e por aí adiante. A primeira etapa da adolescência, ela vai dos 10 aos 12 anos, é o início. Olha, pasmem vocês, há 25 anos, quando eu comecei a estudar, a adolescência ia dos 12 aos 14, a primeira adolescência. Mas se você pegar os livros mais atuais, eles já vão localizar a adolescência aos 10. Agora, me diga se não é a pré-adolescência, que é a primeira etapa da adolescência, conhecido como puberdade. É ou não é? Quem tem meninas de 10 anos, às vezes já estão umas quê? Umas moças, só não tem juízo, mas tem corpo, né? Já tem tamanho e tudo. Então, está ficando muito complicado, porque os nossos adolescentes estão muito crescidos fisicamente, mas a mentalidade ainda vem no processo ainda do aprendizado, do conhecimento. Isso vai ficando difícil para os pais. Os pais batem o olho, vê um homem, vê uma mulher, mas ainda esquecem de que eles ainda estão em desenvolvimento. Vamos lá, olha só. Às vezes o meu programa é um pouquinho diferente da igreja, desconfigura um pouquinho, né? As palavras, o slide ali. Mas dá para a gente entender bem. Primeira característica de que o seu filho entrou nesse processo, gente, 10 ao 12 é uma média, né? Alguns adolescentes precoces entram, às vezes, aos 9 na adolescência. E alguns vão lá para os 13. Então, a gente trabalha sempre com a média. Mas pode vir antes e pode vir mais tardio também, esse período da puberdade ou adolescência inicial. Ele começa a ter consciência do próprio eu. Por isso que vem a revolta contra os pais. Porque enquanto é pequenininho, o pai fala assim, bora. Ele vai, entra no carro. Já viu uma criança perguntar para onde vai? O pai simplesmente abre a porta do carro e fala, entra. O que ele faz? Ele entra. Mas uma adolescente, você fala, nós vamos sair, entra. A gente vai para onde? Ele quer saber. E dependendo para onde você diz que vai, ele fala, não estou afim não. Não quero ir não. Eu vou ficar. Porque a consciência do eu, ele está começando a se dar conta de que ele não é uma extensão do pai e da mãe. De que ele é um ser diferente, que ele tem escolhas próprias. Esse processo não é consciente, tá, gente?
Ele não tem essa noção, ele só vai agindo. A gente é mais velho, que a gente que tem que pensar a respeito disso. A crise do crescimento físico, psíquico e a maturação sexual. Esse é o período que começam a acontecer as mudanças, né? As pequenas, a puberdade, os pelos e tudo mais, começam a ficar sem graça, já não querem se trocar na frente do pai e da mãe, já vão se escondendo para se trocar e por aí afora. Falta entendimento para eles do que está passando. E nós, os pais, também não comunicamos o que está acontecendo. Eles entram nesse período, vão se estranhando, porque vão se percebendo diferentes, e ninguém que eu falo pai e mãe, chama para falar, olha, você está começando a entrar num momento maravilhoso da vida, que é quando você começa a entrar na vida adulta e trazer isso um momento incrível, um momento extraordinário, um momento fantástico. Não, o contrário, os pais começam a olhar e falar, agora pronto, já quer ficar independente, está se achando. E começamos o quê? A menosprezar esse processo de mudança que vai acontecendo com eles, ao invés de valorizarmos, porque é uma fase que precisa ser vivida para se alcançar a maturidade, a adulteza. Tem que passar por esse processo. E os pais condenam essa passagem. Sabe por quê? Porque os pais não sabem lidar. É a história da manga podre. Os pais não sabem lidar. Você está com um filho... Quem tem filho, não importa a idade. Quantos livros sobre adolescência você já leu? Eu sei, porque olha, lá nas minhas redes sociais, as pessoas dizem assim, eu estou com o filho de 14 anos, o que eu faço com ele? Eu falei, quantos livros você já leu? Eles querem tudo de mão beijada. Não dá para eu falar numa respostinha a complexidade do adolescente. A gente precisa ir atrás, estudar, ler alguma coisa sobre isso. Porque a gente vai receber um adolescente, alguém numa fase de transição física, espiritual, mental, intelectual, todos os que existe. E a gente não está preparado para isso. Aí por isso a gente começa a ficar nervoso e a condenar, e aí o período que era para ser mais extraordinário passa a ser um momento trágico dentro da família, tá? Conhecer suas limitações e ele começa nesse processo a conhecer as limitações dele. Ele começa a entender que ele não pode todas as coisas, porque quando é pequenininho ainda tem fantasias muito grandes. Né? E acredita que ele pode muitas coisas, né? Se nesse processo aqui da adolescência ele começa a perceber, vixe, isso eu não sei fazer, isso eu não dou conta de fazer. As primeiras fichas, como a gente diria no passado, né? Primeiras fichas começam a cair. E ele vai se dando conta das limitações e muitas vezes ele se sente completamente indefeso, até porque os pais não conseguem defendê-lo. E eles estão mais para criticar, para acusar, do que para acolher e defender. Então, esse é um processo bem estranho. Ele está assim, saindo da infância, entrando na pré-adolescência, com um pé na infância e um pé na pré-adolescência. Imagine, faça essa viagem mental comigo. Um barquinho, tá? Um barquinho que está ao lado do cais. Então, eles estão com um pé na terra firme e o outro pé no barquinho. Você imagina como está o barquinho? É exatamente assim, psiquicamente, emocionalmente, que o adolescente vai se sentindo. Ele está começando a descortinar um processo que ele não faz ideia do que é. Isso gera insegurança. Isso gera insegurança. Você já está lá. Você já tem ideia do que é a vida adulta. Ele não tem. Toda a confiança dele era depositada nos pais. Mas nessa fase, os pais começam a condenar, a gritar, a brigar e tal. Então, eles perdem esse apoio que antes eles tinham nos pais. Segundo processo de adolescência é a adolescência média. A adolescência média vai dos 13 aos 16 anos. Tá? Dos 13 aos 16, eles agora estão aqui, terra firme dentro da adolescência. E aí eles começam a se apaixonar. Aí pronto. Aquela criatura, nossa, é tudo na vida deles. Esse é o momento em que eles são 8 ou 88, entendeu?
Eles não têm meio termo. Então eles querem namorar e vão casar com aquela pessoa. E tem que ser daqui a pouco, porque tudo é para ontem nessa fase. Eles não conseguem esperar. Quando eles começam a pensar, quando eles estão na primeira fase, é o clube da Luluzinha e o clube do Bolinha. É menino com menino, menina com menina, e quando as meninas chegam, quando os meninos chegam, não querem saber de se misturar. Aqui, aí é menino com menina, aí que eles querem ver, aí eles começam. Começam a se apaixonar, começam a olhar. O pior disso é que os pais não sabem. E nem ficarão sabendo, porque se eles vierem contar, alguns pais falam assim, se você for namorar, eu te dou uma surra que você nunca mais vai pensar em coisa do gênero. Olha só, depois que o filho não quer mais casar, você não sabe por quê. Então, a gente precisa administrar esse impulso. Por que ele quer namorar e tudo? São os impulsos da sexualidade que estão começando a vir. Os hormônios estão a 1000, num processo de produção grande. E vai afetando tudo, por causa das mudanças corporais. Então, os hormônios estão a 1000, funcionando. E os pais vêm, para brigar. Então, tem que ter cuidado nesse processo. Começa a se apaixonar. Eu lembro do meu filho, meu namoradinha. E eu perguntava, ele chegava, mãe, eu estou gostando daquela menina. Não entra em pânico, não, pais. Os pais entram logo em pânico. Como assim está gostando daquela menina? Não, você não tem idade para casar. Calma, ele vai casar semana que vem, não. Ele pensa que vai, mas não vai. Mas se você ficar, for para cima, isso vai dar um problema. E aí eu lembro que ele começava a contar. Mãe, ela é bonita, né? Ela é bonita, filha. Mas não foi falar com ela. É só platônico, né? Eu gostava dela. E uma moreninha, cabelo lisinho aqui, grandinho. E o cabelo dela é bonito, né, mãe? E eu concordava. É lindo, filho. Você tem um bom gosto, hein? Você tem um bom gosto. Porque eu acompanhava, eu via a quantas andava, né? Se viesse para mim dizer, hoje eu vou pegar ela, então, opa, aí a gente muda o tom da conversa, né? Mas estava falando, ainda nesse momento, não é assim, eu quero namorar, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, a menos que tenha sido super sensualizado no processo anterior, tá? Então, cuidado com o que ouve, cuidado com o que vê, porque nessa fase, se houve uma superestimulação sexual aqui, nessa fase, quer beijar na boca, quer abraçar, quer fazer o escambau já com a menina. Ou com o menino, não importa, é porque é menino só que quer a menina, não. Tem muita menina que também já vai um assanhamento total, né? Então, começa a se apaixonar nesse momento. Outra coisa, ele dá muita importância ao que os outros pensam. O que papai e mamãe pensam agora, não interessa mais. Agora é o que o professor pensa, aquele professor descolado, tá? Agora é o que o amigo não sei de onde mais velho pensa, agora é o que o artista que ele segue, agora é o que ele segue lá no Instagram, esses ele dá ouvidos, é o que o colega fala. Tem uma história interessante para contar. O meu filho eu queria muito que ele estudasse um instrumento, ele escolheu o saxofone, mas não se animava para tocar. Ia lá, fazia aula, o professor dizia, ele não está estudando. Filho e tal, que dificuldade. Um dia recebemos um pastor em nossa casa e o filho dele tocava saxofone. E veio com o saxofone embaixo do braço. E ficou lá e tal, e meu filho pegou o dele. E daí eu só escutando os dois lá no quarto tocando. E eu falei, nem pensava que meu filho tocava tanto daquele jeito. Mas o que é? Eu clamava para ele tocar, para eu escutar. E ele falava, mãe. O outro chegou com o saxofone no braço, 2 minutos dentro do quarto que eles estavam lá, a gente já escutou tocando. Então, ouve muito os colegas da mesma idade, ou o professor descolado, ou um amigo mais velho, é assim. Então, a gente tem que cuidar com o quê? Com as amizades. Então, a gente tem que saber quem são os amigos, tá? Meu filho dizia, mãe, acho que vão dormir lá na casa do fulano. Não, traz os fulanos tudo para dormir aqui. Quantas vezes era colchão por todo lado na minha casa? Porque daí ali eu estou vendo quem é que está, quem não está, o que estão fazendo, o que estão falando, o que estão vendo. Outro dia era uma história, quando era mais novo. Mas a gente combinou de varar a noite vendo filme. E que filme vocês vão ver? A gente não sabe ainda, a gente vai escolher. Tá, então me fala o que vai escolher.
Eu quero saber antes quais são os ciúmes. Não, é uma galera lá da igreja. Pode ser aqui em casa? Pode, né? Pode. Mas a noite toda? A noite toda eu não dou conta, filho. Ué, mas não é você, não. É nós. Eu falei, mas você acha que eu vou deixar uma galera assistindo filme na sala e vou dormir? Eu não posso não ficar na sala todo o tempo. Mas eu não vou dormir enquanto vocês estiverem acordados. Não, mãe. Então vou falar. Então fale que não pode. Então fale que não vem. Mas não tem essa conversa. Então, às vezes, a gente tem medo dos filhos e a gente permite que eles façam como eles querem. Nem sempre pode ser como eles querem. Muitas vezes pode, mas nem todas as vezes. Olha só, nesse período aqui, os hormônios estão trabalhando a todo vapor. Há um processo de irritabilidade grande neles. Eles ficam mesmo mais irritáveis, em função da quantidade de hormônios que está sendo produzido. Então, às vezes, a gente fala assim, nossa, ele era um doce quando era criança. Não sei o que se transformou nessa coisa. Pouco de paciência, porque é uma fase. Aí ele está irritado, você também está irritado? Eu lembro da minha filha chegar e falar assim, filha, não sei, você deixou o negócio assim. Ô mãe, fala direito comigo. Nossa, mas também... E sai para lá, né? Resmungando e tal. Eles ficam extremamente irritáveis nesse período. Então, a gente precisa ter um pouco de paciência. Não pode aceitar eles gritando com a gente só porque, ela disse lá que eles ficam irritáveis. Então, mãe, vai, não sei para onde. É porque ele está irritado agora. Não, não é assim. Você tem que corrigir. Não grita comigo, filha. Por que está gritando comigo? Você está chateada, tudo bem, mas não fica gritando. Fala mais baixo, eu estou escutando. Olha o respeito, eu sou sua mãe. Então, a gente precisa enquadrar direitinho, mas tem que entender que eles entram mesmo nesse processo de muita irritação. E a terceira parte da adolescência, a adolescência superior. Olha até que idade vai. Eles cruzam aquela fase mais complicada. Antigamente, ia até os 18, tá? Hoje, eles estão estendendo até os 21, por quê? Não sei, os adolescentes, os filhos hoje, com que idade eles estão saindo de casa? Eles estão demorando para sair de casa, né? Eles estão demorando para sair de casa. Por quê? Porque eles agora fazem a faculdade. Se você lembrar, na época, né, atrás, e até o ensino médio, o que acontecia? Já saía para trabalhar. E aí já se tornava independente, ganhava o próprio dinheiro, já namorava e já casava. Com 20 anos, 21, estava casando, né? Hoje, 25, 26, ainda não quer casar. Está na casa do pai e da mãe, está ganhando, fazendo seu pé de meia, está se ajeitando. O meu filho tem 26, voltou para casa para se ajeitar. Para o que ganha, economizar. Né? E nem tá, minha filha tem 21, eu falo, filha, aí, rapaz, mãe, estou pensando nisso não, estou estudando. Melhor, você está estudando melhor do que não ficar fazendo nada. Ou estuda ou trabalha. Né? Ficar fazendo nada é complicado. Então, a adolescência, eu voltei o slide. A adolescência superior vai dos 17 aos 21. E olha o que marca essa fase. Aumento da capacidade de dominar-se. Nesse processo aqui, do final da adolescência, eles já estão compreendendo melhor o que está acontecendo com eles. Então, eles conseguem se dominar mais, não explodem tanto, eles conseguem conversar, expressar mais o que eles querem. É o início da tomada de decisão em relação ao futuro. Porque aqui eles precisam já escolher a faculdade. É a fase da escolha. Olha, no Brasil foi feita uma pesquisa, eu não sei se aqui é igual, mas no Brasil foi feita uma pesquisa que 87% dos alunos que se formam na faculdade não vão trabalhar em profissões do seu estudo. Vão trabalhar em outra coisa e não na sua formação. Eu fiquei assustada, eu achei alto demais esse índice. Até porque hoje a multiplicidade de profissões não se compara ao nosso tempo. Né? Quando a gente era menino, era criança, então era para ser médico, advogado, professor, era uma meia dúzia de faculdade que tinha. Hoje, a gente fica até zonzo quando vai ver o tanto de faculdade que tem. A quantidade de possibilidades. Por isso, os nossos filhos estão muito mais perdidos para as suas escolhas. Porque quando há muito a escolher, a gente tem mais dúvida do que escolher. Quando as opções são poucas,
é mais fácil a gente tomar a decisão. A multiplicidade de oportunidades faz com que a gente se atrapalhe bastante. Então, olha só, o aumento da capacidade de se dominar, o início da tomada de decisões de uma profissão, de um relacionamento, de namoro, né? E o terceiro, estabelece relações mais pessoais e mais profundas. Então, aqui não é mais relacionamento passageiro ou aquela coisa que dá no começo ali, no meio da adolescência. Ai, é ele, acabou comigo, acabou com a vida, chora. Ai, eu nunca mais vou conseguir alguém. Parece que o mundo acabou, né? Na outra semana já está namorando com outro, já esqueceu o que aconteceu, né? Nunca mais ia conseguir ninguém. Dá 3, 4 dias já está olhando para outro. Porque é o processo mesmo do imediatismo. Nós vamos ver já isso. Nessa fase aqui, aí ele já se compromete com mais tempo, com mais segurança. As transformações nessa fase, elas são físicas, tá? Transformações físicas, quais são elas, né? A voz, né? A voz dos meninos começa, né? Ficar grave, ficar fina. Às vezes no telefone é confundido com a mãe, né? Alguém liga e fala, ô fulano, né? Eles estão mudando aí. Outra transformação física, né? Pelos no corpo, as meninas vai crescendo os seios, a genitália também vai se desenvolvendo. Transformações físicas naturais. E vai também aumentando os membros inferiores e superiores. Quem já não teve um adolescente em casa desastrado, né? Que derruba as coisas. É o estirão. O estirão acontece muito rápido. E eles perdem a noção corporal. Então, às vezes, o nariz fica bem grande. Um adolescente, nesse momento, ele é esquisito, né? Ele fica meio desproporcional, até que todo o crescimento aconteça. Às vezes está com o bração, as pernonas, uma coisa esquisita assim, porque ele vai dando os estirão, ele não vai sendo proporcional. Estira, aí depois de algum tempo que o estirão vai acontecendo é que vai vindo a conformidade do corpo, né? Então, às vezes, alguns se sentem estranho, as meninas querem esconder, arcam os ombros, né? E ficam envergonhados, os meninos querem régua para ver se está tudo normal, para medir tudo. E, olha, toda essa pressão, essa angústia. E os pais não tomam conhecimento disso. Nem aí, parece que não é na casa deles que está acontecendo tudo isso. Já imaginou a cabeça deles? Sozinhos, nesse processo enlouquecedor de mudança, perde completamente de um dia para a noite, porque o estirão acontece em 3 meses. De um dia para a noite eles acordam e eles estão diferentes. Isso é muito assustador, causa muita angústia, tá? Então, olha, as transformações mentais também, eu vou citar algumas, tá? Transformações mentais são assim, ó, eu posso ter minhas próprias decisões, eu posso pensar por mim mesmo, eu não preciso mais ficar sempre, né, colado nos pais, eu tenho uma vida, descolou dos pais, eu sou alguém, né? A minha ideia, às vezes, as pessoas param para me escutar. Nossa, as pessoas perguntam as coisas para mim, não mais para meus pais. Já viu quando vai no médico? O médico vira para o pai e pergunta, como é que está a criança, o que é que tem ele? Nessa fase, o médico pergunta para quem? Para ele. Então, ele é visto. Nesse processo, ele já consegue a ser reconhecido. Mudanças sociais, né? Eu lembro tanto da minha filha, às vezes ela estava nesse processo de crescimento, falava, vai lá, filha, pergunta para eles lá se tem não sei o que lá. Eu não vou perguntar, não. Por quê? Porque eu chego lá, eu pergunto, eles não dão bola. Porque eu sou criança. Né? Então, ela ia para lá e pergunta, e aí conversa todo mundo e não presta atenção ao que ela está perguntando, tipo assim, num restaurante ou em algum lugar que a gente dizia, vai lá perguntar, vai lá pegar, vai lá pedir, aí não vou, porque eu chego lá e eles não me dão bola, né? E muita gente trata assim as crianças, né? Muita gente a criança está falando, está ignorando, né? O adolescente, antes do estirão, porque depois que dá o estirão, aí eles ficam bem grandes, e aí a gente bate o olho e enxerga, mas até isso são considerados muito crianças, né? E o espiritual, gente, esse é o mais dramático, esse é o momento da vida em que eles fazem as escolhas. Vocês entendem por que os filhos da igreja que conhecem a Cristo e que têm uma família cristã precisam tomar sua decisão ao lado de Cristo nesse período? Por quê?
Porque nesse período eles começam a questionar muito. Por que esse Deus? Por que essa igreja? Por que a religião dos meus pais? Por que isso? Por que a morte? Onde a gente vai quando morre? Todos esses questionamentos vêm à tona. Eles podem não expressar, mas eles ficam. Aquilo vem na cabeça. Por isso esse é um momento importante, as classes bíblicas, para que os nossos filhos conheçam ali o que diz o Senhor, a palavra, e possam tomar suas decisões, porque até então eles são adventistas por quê? Por causa dos pais. É a religião dos pais que a gente segue. E nesse processo da adolescência eles vão tomar a decisão deles, individual, pessoal. Mas para isso eles precisam ter o quê? O conhecimento. Precisam ter o conhecimento. Os pais estão ali, amparando e tal. Mas agora é a hora de eles tomarem esse conhecimento. E é muito importante que a gente tenha essa compreensão e faça o processo. Sabe, uma coisa muito interessante que aconteceu na nossa casa, sempre fizemos o culto familiar, desde pequenininhos. Quando era cultinho, depois virou culto, porque daí ele já podia ser mais tempo com eles. Até que aos 11 anos, nós mudamos um pouco. Não era mais o culto familiar, era o culto individual. Só que todos sentávamos na sala. Meu marido sentava lá, ia ler a Bíblia, estudar a lição, e o nosso filho do lado, lendo a Bíblia e estudando a lição, particularmente, ao nosso lado, para aprender a ter comunhão pessoal. Porque muitas vezes a gente se atrapalha nisso. Faz o culto, o pai e a mãe sempre coordenando o culto. Mas um dia os filhos crescem ou saem de casa e não tem mais quem? O pai e a mãe para fazer o culto. E eles não aprenderam a fazer o culto deles. Então essa é uma passagem também que os pais precisam estar alertas. Não se torna um culto familiar porque não está falando alto para todo mundo. Cada um faz o seu para eles aprenderem. Por exemplo, né? Estão vendo o pai ali lendo, estão vendo a mãe lendo ali a Bíblia, lendo a meditação, eles estão fazendo o mesmo, isso é aprendizado, né? Então, a questão espiritual é muito forte nesse período, tanto é que se passa dessa etapa para o batismo, muitos deles nunca mais aceitam, né? Então, sou esposa de pastor e eu assisto isso sempre, alguns pais, muito novo, pastor, muito novo ainda, não entende nada. Como não entende nada? Desde os 2 anos de idade, a criança entende as coisas. Nem todos costumam perdurar. Isso mesmo, pastor. E a senhora White fala sobre isso, né? As decisões que são tomadas nesse período, a igreja acolhe os meninos nesse período. Tem desbravadores e tem movimento na igreja que pega eles nessa faixa e eles se envolvem. E aí isso fortalece a fé nesse período, isso é muito importante. Ele passa por 3 lutos, tá? Todo adolescente, se não passar por isso na adolescência, vai passar lá na vida adulta, o que já é um problema. Por isso que tem muita gente que eu disse na primeira apodrece e não amadurece, porque precisa passar por esses lutos. São as perdas que são pertinentes a essa faixa etária. Por exemplo, a perda do corpo infantil, né? Ele agora, tudo neles vão ficar maior. Então, eles se assustam com isso, eles se envergonham disso, porque antes tudo era criança, né? Andar pelado dentro de casa, ninguém falava nada. Se está trocando a cuequinha, trocando, entra uma pessoa que é de fora, tá tudo bem. Agora, nessa fase, né, meio e final de adolescência, começa, não, peraí, tem que se trancar, tem que fechar. Então, porque ele está estranhando o próprio corpo. A mudança é muito grande. Você não se lembra mais, mas é muito grande o que vai acontecendo com a gente. Segundo luto que ele precisa passar é a perda pelo papel infantil. Ele agora não é mais criança. Ao final desse processo, ele está com um pé ainda na adolescência e o outro já onde? Na vida adulta. Então, mesmo barco, ele está ali, ó, de novo passando pelo processo. Num tempo muito curto, ele passa por 2 processos muito fortes. E isso desestabiliza mesmo eles. Então, a identidade infantil não é mais criança, né? Então, todo mundo agora vira para ele. Você não é mais criança, você já está um homem. Nossa, como você cresceu, você está uma moça, você já é uma mulher. Essa fala começa a ser muito frequente. E, às vezes, gera bastante conflito, porque para os pais também ficam confusos. Porque um dia era uma criança, no outro dia
já é um adulto. Então os pais começam a dizer assim: mãe, eu vou sair com a galera e eu volto meia-noite. O que você está pensando? Não, o senhor está pensando que já é grande, está pensando que você é adulto, você ainda é criança. Não, não e não. Tá bom. Aí daqui a pouco ele deita e lá e fala: e essa bagunça nesse quarto? Você parece criança, você já é grande, você já é quase um adulto, e essa bagunça toda aí. Então os próprios pais estão confusos também. Ele é criança ou ele é adulto? E essa confusão também vai para ele precisa passar por esse luto, definitivamente. Não sou mais criança. A minha filha expressou isso. A minha filha é muito expressiva, ela tem muita facilidade de expressar sentimentos. E ela disse para nós, nessa fase que ela vivia, que ela está finalizando a adolescência, ela falou: mãe, é apavorante saber que eu não sou mais criança, que agora eu tenho que tomar conta das coisas. Eu tenho documentos, ela dizia, né? Minha carteira está cheia de documentos. Então, fez os documentos, comprei uma carteira e falei: esses seus documentos, até porque não mora com a gente. Aí, quando ela vem, eu vou tirar o passaporte, fazendo isso, filha, os seus documentos, eu sempre lembro, porque não tenho o hábito de carregar os documentos, né? Não tenho o hábito. Outro dia ela falou: eu não sei onde está minha carteira de motorista. Eu falei: filho do céu, documento não pode deixar assim, você tem que cuidar. Pois eu não sei onde eu deixei. E tá, ainda está naquela fase. Criança, que quem toma conta das coisas da criança? Os pais. Os pais têm os documentos das crianças, não é assim? Agora ela já está com os documentos tudo na mão dela, os documentos dela. Se ela perder, o que a gente vai fazer agora? Tem que ir lá tirar tudo de novo, porque ela precisa ser responsável. Então ela está nessa fase de transição, apavorada, tudo. Aí outro momento ela fala assim, a gente foi renovar o passaporte dela, e aí ela já tem 21 anos, a gente não pode mais acompanhar lá, ela é chamada, a gente levou ela lá, porque não, né? Mas aí chamaram ela, e ela olhou para mim e eu falei: estão te chamando, você já é de maior. Ela foi sozinha, daqui a pouco ela voltou. Ai, gente, olha aqui meu documento, eu sou de maior, eu nem precisou de vocês. Então, sente que eles estão experimentando justamente isso, porque com toda essa autonomia vem também o quê? A responsabilidade. Então, é um processo que eles estão vivendo de transição. E o terceiro luto é a luto pelos pais, né? Antes, senta no colo do pai, beija o pai e a mãe, e abraça, e pendura, e deita. Agora, olha o tamanho do, né? Tamanho dos dois. Tá mais para carregar a gente no colo do que a gente carregá-los, né? E aí eles têm que passar por esse luto. O que antes era, né, pendurado no braço, agora fica feio, né? Grande, pendurado, vai para a escola, né? Chega perto da escola: pai, deixa o carro aqui, deixa o carro aqui, deixa o carro aqui, deixa o carro aqui, pai, deixa o carro aqui. E desce: mas vai me dar um beijo? Não, né? Não, o quê? Mas todo mundo está vendo. Então começa aquela coisa, né? Eu lembro os meus filhos: boa noite, vem cá dar um beijo mamãe, né? Hoje está um homem, uma mulher, quando estão em casa, todos os dois: boa noite. Eu vou lá no quarto dar o beijo. Eles não vêm mais dar o beijo, mesmo estando em casa. Às vezes eles chegam e eu sinto que aí fica assim, né? Vou dormir, tá, mãe? Já estou indo, tá? Falei: meu beijo. Ah, tá. Aí vem, mas fica meio, né? Fica assim, meio errado, assim, meio atrapalhado, porque já são, né, adultos. Então, o luto pelos pais da infância. Não são mais papai e mamãe, né? Agora, estão de quase que igual para igual em termos de responsabilidade, de cuidar de si. Algumas características para serem identificadas. A primeira delas é assim: eles têm tendência grupal. Como é que você sabe que realizou na adolescência geral? Vive em bando. Difícil achar o adolescente sozinho. Se o adolescente é isolado, sozinho, pode ser que ele esteja depressivo. E a depressão na adolescência é muito difícil de ser detectada e muito difícil de ser tratada. Geralmente, eles gostam de viver, um monte deles, em bando. E quando um sofre uma coisa, vai todo mundo lá também defender. É um bando de advogado. É uma maravilha, estão juntos e ficam ali fechados. A atitude sempre reivindicatória. Sempre estão reivindicando alguma coisa. Não, porque nós vamos fazer assim. Não, junta aqui. Porque bora falar com o pastor. Bora falar não sei com quem. Não, a gente vai conseguir isso. Negócio é fomentar, né? Negócio é fazer, juntar a galera para ir lá conseguir aquilo que eles estão se propondo, tá? Outra coisa, eles têm uma fantasia e intelectualização. Por exemplo, eu quero trabalhar na NASA.
Mas eles sonham assim, sem sonhar assim, vocês entendem? Eles não veem tudo o que é preciso para chegar onde eles querem. Eles só querem. Bate o olho numa Ferrari, né? E fala, eu quero ter um carro desse, eu vou ter um carro desse, eu vou ter um carro desse. Mas não parou para pensar quanto custa, como é que é para ter, como é que é. Não, isso é porque ainda está no processo de fantasia, né? De fantasia e de, eu vou ter uma casa maravilhosa. Você pergunta para um, né? Não, tinha um videogame, como é que é esse negócio de realidade virtual, né? Aquele óculos, não, tem um jogo, não sei o quê, BBB, que eles entendem tudo. Então, eles pensam, mas tudo na fantasia. Não sabe quanto custa, né? É diferente o ter daquilo que eles estão se propondo. Eles também têm uma mudança de humor que, se não fosse... parem de chamar os filhos de vocês de bipolares, tá? A adolescência é assim mesmo, eles acordam super bem, oi pai, mãe, daqui a meio-dia já estão aborrecidos. Mas também passa rápido, de tarde já estão bem de novo. Então, oscila bastante o humor. Isso por causa dos hormônios que estão muito, muito alterados. Então, altera também o humor deles. Isso passa. E a deslocamento temporal, né? A tarefa é de matemática, aí ele está lá 1 hora fazendo, a mãe passa, mãe, deixa eu parar, eu já estou aqui há quase 5 horas trabalhando nisso. Porque é desagradável, então parece que foi um tempão. Aí ele está lá no videogame, faz, né, 2 horas. Aí você passa, ela já deu de videogame, você está aí há 2 horas. Oh, mas eu peguei agora. Nossa, a gente não pode brincar um pouquinho. Eu peguei agorinha, né? Ele perde essa noção. O que é prazeroso passa rápido. E o que não é prazeroso para ele é a noção temporal. Ele não tem essa... Não é que ele está querendo perturbar você, não. As pessoas passam, você está de brincadeira, né? Você está aí não sei quanto tempo e tal. Não, eles realmente têm dificuldade com isso, nesse processo. Ainda está no processo de maturação cerebral, para que eles tenham consciência mesmo do tempo. E outras crises religiosas, né? Muita crise religiosa. É aí que uns não querem ir para a igreja, aí uns que começam a criticar os sermões, as músicas da igreja, e começam a criticar porque não pode isso, porque não pode aquilo. Eles são extremamente críticos espirituais nesse momento da vida. E a gente tem que ter paciência, né? Tem que ter paciência. O meu filho, quando passou por isso, mas parecia mesmo um reformador da religião, né? Ah, mãe, porque se fosse eu ia fazer isso, ia fazer aquilo, ia botar aquilo, ia tirar aquilo. Mesmo, filho, nossa, ia ser muita mudança, né? Ah, mãe, eu faria, tal, blá, blá. Então tá bom, puxa vida. É que tem as coisas. Ele dá risada hoje quando a gente lembra ele o que ele queria mudar tudo, né? Ele seria Lutero, reformador, né? Porque é cheio das ideias. Mas é um processo. E você fala, para com isso, menino, deixa de ser besta, vai mudar nada? Quer mudar a religião? Deus vai te castigar. Aí vai se afastando mesmo, né? Então, por que eu fiz essa listinha? Para você pensar que as coisas são assim, são naturais, nesse momento da adolescência. Olha como eles estão completamente inseguros. Eles estão trocando um processo de fase e eles não têm segurança de onde eles vão pisar. Eles não sabem quem eles serão, vamos dizer assim. Porque eles estão em transição, né? Eles estão saindo da proteção dos pais, do aquário familiar, e migrando para o mundo completamente desconhecido. E milhões de perguntas são levantadas. Muitas ficam sem respostas. Milhões de questionamentos nesse período. E às vezes nós, os pais, também não temos respostas para eles. E nem precisamos ter. Muitas vezes eles não precisam da resposta, eles precisam só do acolhimento. Só do acolhimento. Eles vão questionar muitas ideias agora, justamente agora no que a gente está vendo, sobre a homossexualidade, sobre racismo, essas lutas sociais. Isso é um prato cheio para a galera nessa fase aqui. Por que não pode? Porque onde é que é errado? Aonde que Deus fala isso? Aonde está escrito? Essa coisa arada toda. Vai botando pressão, né? Vai pressionando porque eles querem respostas, né? Por que cinema não? Por que não sei o que? Não? Por que o sábado? E vai, traz um monte de coisa que às vezes isso está tão natural para a gente, mas a gente precisa
né, conversar. Outro dia nós tivemos uma conversa em casa, porque a minha filha falou assim, por que essa história de dízimo? Ó, daí o meu marido ficou preocupado, veio falar comigo, como assim? Desde criança a gente dá mesada, esses meninos ensinamos eles a dividir, então, e agora ela quer saber de dízimo? Eu falei, calma, ela ainda não virou ateia, não, fica calmo. Né? Ela só quer saber, vamos conversar, vamos abrir a Bíblia, vamos mostrar, vamos conversar com tranquilidade. Então, fizemos isso, sentamos no culto de pôr do sol, programou um estudinho, sentamos, conversamos e tal. E, no final, ela falou assim, muito interessante, né, pai? Ó, desde pequena a gente fala, mas agora não adianta mais o que pai e mãe falam. Eles têm que ver de onde pai e mãe tirou isso. Então, a gente agora precisa mostrar por que a gente acredita assim, não é? E a gente não tem problema em mostrar, porque a gente sabe, a gente tem a fonte, né, do que a gente faz. Eles se sentem assim, acreditem, eles estão vivendo em bandos, mas dentro da família, eles se sentem meio assim, sabe? Meio isolados. Por quê? Eles vão perdendo a conexão da infância para uma vida agora adulta, que a relação é outra. Quem já tem filhos adultos sabe o que eu estou dizendo, a relação é outra. E eles estão nesse processo se sentindo assim, meio sozinhos, no meio de um monte de gente. Parece que só eles pensam assim, parece que só eles enxergam assim, porque os pais não estão pensando assim. As referências que eles tinham, que era a família, os pais, estão pensando diferente deles. Então, isso se torna um problema. Necessidades do adolescente. Quais são as necessidades básicas? Falamos tudo de quem ele é, como ele é e porque ele vive assim. Agora, vamos lá, para as necessidades, maiores necessidades do adolescente. Primeiro, ser ouvido. Como ele viaja muito, os pais morrem de medo de ouvi-los. Medo de que eles digam alguma coisa que os pais não saibam como lidar, não saibam o que fazer. Aí não há diálogo. Aí ninguém fala nada. Porque eu tenho tanto medo que eles vão falar algumas coisas que vai... Eu não sei como... Já pensou se ele diz assim, pai, eu sou homossexual, pai, então eu não sei o que eu fazer. Então, a gente, quando começa a conversa, seja lá para que lado for, o pai tira da reta. Porque o pai não sabe o que fazer. A mãe não sabe o que dizer. Então, queridos, muitas vezes eles só querem ser ouvidos. Quantas vezes meus filhos me chamaram não, surge conversas assim, e eu fico ali escutando e orando, porque eu digo, Senhor, tem misericórdia desse menino. Não é possível que ele pense isso mesmo e que ele vai fazer isso que ele está dizendo, que a vida vai ser assim. Senhor, ajuda, tem misericórdia, isso vai passar, eu tenho certeza. E só acolho. Entendi, filho, estou entendendo, eu compreendo o seu ponto de vista. E compreendo. E às vezes ele vinha com perguntas que eu dizia, filho, isso eu não sei responder. Mas a gente pode pesquisar, vamos pesquisar junto isso aí, para a gente ver o que diz, o que isso está falando. Ele é o mais velho, então agora com a minha filha, né, ou um pouquinho antes com a minha filha, ficou mais fácil, porque geralmente os irmãos se ouvem bem, né? Então ela escuta muito o que ele fala. Então agora ele já até nos ajuda, né? Quando ela está com a cabeça meio virada, ele chega lá e fala, o quê? Não, é assim, não, porque eu já li, porque eu vi, E aí ele prova, já nos dando uma força dentro desse processo. Segundo aspecto que o adolescente precisa, ser compreendido pelos pais. Ele vai ficar perto de quem compreende. Por isso, às vezes, ele tem namorados e namoradinhas. Por quê? Porque compreende ele. Então, ele não quer ficar em casa. Ele prefere, às vezes, a casa de outra pessoa, né? Da casa de um colega, porque lá a mãe do colega é mais bacana. Ela conversa com a gente, ela faz bolo. Quando eu trago os meninos aqui, minha mãe fica brava. Meu pai fica nervoso. Então, eu prefiro ficar lá, prefiro dormir lá. É uma pergunta que a gente tem que fazer. Por que seu filho prefere ir para a casa do colega do que trazer o colega para a sua casa? Você já se perguntou isso? Essa é uma pergunta que eu me fazia sempre. Meu filho vinha me pedir para ir para a casa de um colega, eu perguntava, por que ele não pode vir? Eu queria ouvir a resposta. Geralmente era uma resposta. Mãe, você sabe, ele não tem dinheiro às vezes para o ônibus e tal. Então era uma resposta mais convincente. Então eu dizia, ok, a gente pode dar o dinheiro e ele vem, que tal?
Tá bom, eu vou falar com ele e tal. Então, eu queria saber qual era a resposta do porquê o menino não vem para minha casa e meu filho prefere ir para a casa do outro. Então, isso é importante, né? Ser compreendido. Quando ele... olha, isso até para nós adultos, fala sério, gente. Se a gente está vivendo, se relacionando com uma pessoa que não entende a gente, o que acontece? A gente não fica. Esse relacionamento acaba rápido. Eu não vou ficar com uma pessoa que não está entendendo o que eu penso, o que eu sinto, o que eu desejo, meus sonhos, minhas aspirações. Eu estou fora. E é isso que está acontecendo. Muito adolescente está caindo fora das casas porque os pais não compreendem. Aí você pode dizer, Lene, mas eu não aceito. Aceitação é diferente de compreensão. Você pode compreender e não aceitar. Aliás, aceitar a realidade que está acontecendo. Então, você pode compreender e pode agir de forma a não ser exatamente aquilo que o outro queria. Você acha que Deus não compreende as nossas falhas, nossas necessidades, nossa pecaminosidade? Ele compreende, nem por isso ele para de nos amar, de nos acolher, de nos sustentar. Então, é por aí. A gente também precisa ter essa visão com os nossos filhos. E, por último, esse é o que mais ele precisa, ser tratado individualmente. Tirado da multidão, assim, ó. Tchum, vem aqui, fica aqui comigo. Vamos conversar. Quais são as necessidades pessoais serem atendidas, né? Por isso, quem tem 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, tem que ter atenção individual. Falei para vocês, lá na minha casa tem o dia que eu saio só com a minha filha, só com o meu filho. Foi assim desde a adolescência. E agora, já adultos, quando eles aparecem em casa e eu sinto que interiormente eles estão muito movimentados, eu pinço um e vou sair. Vou tomar um sorvete, um açaí, vou dar uma volta com um deles para a gente poder conversar só nós dois. Porque às vezes a casa é muito agitada, tem muita gente, vai para lá e para cá, conversa. Às vezes é 2 num quarto e tal. Então, isso que faz o adolescente dizer, puxa vida, eu sou especial mesmo. Olha só, minha mãe está me dando atenção, está me escutando. Né? Hoje, o meu filho está lá em casa, hoje meio-dia, meu marido falou, hoje à noite nós vamos sair juntos, nós 2. Vamos sair para bater papo, para conversar. Olha, isso é importante, né? Ouvir. E falar também o que a gente sente, essa troca. Porque os filhos não precisam ter a ideia de que o pai e a mãe não tem problema, são perfeitos. Não. A gente pode dizer para eles, filho, eu estou preocupada, estou tão ansiosa, estou angustiada, tem tal e tal coisa para acontecer, não sei o que eu vou fazer. Você pode orar pela mamãe, ó, que coisa bacana. Eu costumo sempre dizer para os meus filhos, a gente tem um grupo no WhatsApp da família, e eu digo assim, ó, estou indo para a igreja, quando eu estou vindo para cá, ou quando eu estou em outro compromisso, orem por mim. E eles respondem lá, estamos orando, mãe. Deus vai te abençoar. Então, eles sabem, é uma dependência, preciso de Deus. E a gente expressar isso, os filhos saberem, não há demérito. E se a gente pisa na bola, sentar lá e falar, ai filho, desculpa, gritei com você, eu não devia ter gritado, fui mal educado demais. Quantas vezes eu volto para os meus filhos e eu falo isso, gente? Muitas vezes mesmo. Já tive conversas assim enormes com meu filho, em que eu choro e ele chora, porque eu estou pedindo perdão por alguma coisa que eu disse, que eu fiz, que eu sei que não foi positivo. Humildade. Não precisamos, nós não somos super-heróis, nós somos seres humanos, carne e osso, nos atrapalhamos, erramos, nos confundimos. Somos pais e mães, mas não somos perfeitos. Isso é muito importante. Esse é um grande ensinamento para os nossos filhos, de que nós não somos perfeitos, viu? E, encerrando, depois da noite, meus queridos, temos a esperança de um novo amanhecer. Então, você precisa se fortalecer através disso. Sempre, depois da noite, vem o amanhecer. A Bíblia diz, pode o choro durar a noite inteira, mas a alegria pode vir pela manhã. Então, não se desespere. A adolescência passa. E justamente porque passa, ajude o seu filho a viver ela com plenitude. Tenha cuidado dele nesse período. Escute. Não venha já com a cinta, com o chinelo para cima. Falou uma coisa que não devia. Tome, bate. Acho que eu vou falar. Não se bate mais em filho na adolescência. Não se bate mais. Se você faz isso, você vai perder o seu filho para sempre.
Não se bate. Na adolescência precisa conversar. Mas eu converso e não resolve. Você não está conversando do jeito certo. Você está pregando sermões, você está ordenando as coisas. Com o adolescente a gente combina as regras, porque ele já tem mentalidade para entender as coisas. Então tem que sentar, tem que combinar. E além de combinar, tem que também conversar sobre as punições, caso as regras não sejam cumpridas. Tudo combinado. E a velha história no Brasil tem um ditado que diz: o que é combinado não sai caro. Então a gente não sofre em função disso, tá bom? Bom, hoje é o último dia que eu posso trazer os livros. No último dia da palestra, a gente ainda tem amanhã. Amanhã à noite, o nosso tema é assim, ó. Mente cria, corpo sente, corpo sofre, tá? Então, hoje, quem quer o livro, tem que ser hoje, tá bom? Que amanhã a gente não vai trazer mais os livros. E quem ainda quer também o congresso Mãe e Filhos, então também precisa ser hoje, tá? 23 a 26, 4 noites, PDFs de livros, atividades, vivências e muito conteúdo sobre pais e mães. Ah, Edilene, eu já assisti aqui em Brockton, vai ser os mesmos... Vão ser os mesmos assuntos? Não. Nós vamos falar sobre culpa, nós vamos falar sobre o diálogo entre mãe e filhos, nós vamos falar sobre os desafios da maternidade e nós vamos falar também, me esqueci o outro tema que nós vamos falar lá, mas são diferentes dos que nós estamos falando aqui, tá bom? Então é um crescimento a mais, um aprendizado a mais que vocês podem ter, tá bom? Muito obrigada, que Deus abençoe e nos ajude a lidar com os nossos adolescentes. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém.